Olá pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivan Fleury, sejam aqui muito bem-vindos ao Ásia Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil a tratar de crimes, relacionados a asiáticos ao redor do mundo ou que aconteceram aqui na Ásia com qualquer nacionalidade. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, já deixa sua curtida, porque eu sempre trago casos babadeiros. E como eu tô sentindo um pouco de dificuldade de monetizar vídeos aqui do Ásia Criminal e dá muito trabalho de fazer, eu decidi trazer um conteúdo um pouco mais leve, mas não deixa de ser um crime, e que talvez possa ser monetizado. A gente vai falar hoje sobre a atriz Jiang Xuan, que é uma atriz chinesa super famosa, já foi considerada uma das melhores atrizes da China, e eu já fiz 2 vídeos sobre ela aqui no meu canal, que inclusive um já está até desmonetizado, porque de acordo com o YouTube, dizendo que aquele vídeo não pode ser monetizado porque contém discurso de ódio contra minorias raciais. Eu não sabia que abordar sobre pais que abandonam os seus filhos ter discurso de ódio contra minorias. Eu não sabia que era uma minoria, né? A gente agradece também que seja uma minoria de pais que fazem isso, que abandonam seus filhos, né? No caso, o pai e a mãe. E vocês me pediram muito, e muita gente vem me pedindo já faz um tempinho para atualizar o caso da atriz. Então, como saiu uma atualização recentemente sobre ela, e é uma atualização jurídica, ou seja, foi pro júri, eles foram já julgados, saiu o veredito de um dos julgamentos, eu decidi trazer aqui para vocês, porque não deixa de ser um crime e é um caso mais leve. Então, se você quer saber o que aconteceu com a Jiang Xuan depois dela ser banida da China, o cancelamento, ela não poder mais ser artista aqui na China, e quer saber o que aconteceu com os filhos dela, ela conseguiu a guarda, não conseguiu, os filhos vão ficar nos Estados Unidos, vão ficar na China, então fica aí. Mas se você também não sabe o que é essa treta, eu te aconselho, antes de começar esse vídeo, e assistir os outros 2 vídeos que eu vou deixar linkados aqui no cartão do canal, que esses 2 vídeos contam o início dessa treta com muito mais detalhes. Aqui eu não vou entrar em tantos detalhes quanto no vídeo, porque esse caso já passou e já tem lá para você assistir, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Essa audiência, ela aconteceu no Tribunal de Denver, no Colorado, e participaram tanto as pessoas envolvidas nesse escândalo, que foi a atriz, o ex-companheiro dela, pai das 2 crianças, e pessoas envolvidas à agência de adoção e também os pais de ambas as partes. E essa disputa, essa audiência, ela foi feita uma boa parte online, e eu não sei se a outra parte foi presencial, porque realmente eu não consegui achar este depoimento, mas eu sei que a leitura da sentença do juiz foi dada online, e o inquérito, a sentença toda tem 30 páginas, e ela é assim, um choque assim, de realidade, que você lê e você fica assim, triste em saber como 2 criaturas puderam ser pais, colocar aí 2 crianças no mundo de uma forma assim tão irresponsável. A gente já sabia alguns desses detalhes, mas ter ali uma audiência e ouvir os 2 lados, porque até então a atriz ela não tinha se pronunciado de forma assim oficial dando a versão dela, e o resultado mostrado nesse relatório da audiência colhida pelos 2 mostra coisas assim que vai deixar você muito chateado. Mas eu acho que independente de você ser mãe ou seu pai, todo mundo aqui é filho ou filha de alguém, ninguém nasceu de chocadeira. Então, se você fosse filho tivesse nessa situação, você ia com certeza ficar um pouco revoltado com os seus pais. Essa sentença, ela tem 30 páginas e é uma leitura jurídica, ou seja, não é nada assim muito emocionante, e eu pensei em fazer de uma maneira diferente. Como é um texto jurídico, tem muito jargão jurídico e estava em inglês, eu decidi fazer um roteiro e colocar aqui os principais pontos dessa sentença. Não tem como ler tudo, porque, como eu falei, gente, é um texto jurídico, é um texto chato de se ler, né? Então eu peguei aqui só os maiores, os pontos assim, mais que eu achei que valeria dar destaque para a gente entender essa situação. E então eu vou ler essa sentença, porque eu quero
comentar e trazer usando as palavras assim mais fiéis, que vocês sabem que eu tenho muita dificuldade com a língua portuguesa. Então a gente combina assim, eu vou ler aqui a sentença com os pontos mais importantes e eu vou comentando as coisas que valem a pena ser comentadas, agregar informação, tá bom? Combinado assim? Então, o sumário de toda dessa audiência que resultou na sentença foi o seguinte: depois de coletar evidências e informações de várias fontes, o tribunal determinou que há sim uma relação parental entre Jian Han e Jian Xuan. O Jian Han é o pai, o ex-namorado dela, e a Jian Xuan é a nossa atriz aqui que sofreu cancelamento geral, mas os dois estão envolvidos em polêmicas aqui na China. Então, de acordo com o veredito, Jian Han, o pai, era o único pai que os filhos conheciam por quase 18 meses. Jian Han foi o cuidador principal e apenas ele foi o único que garantiu que eles viessem a este mundo com segurança, entrassem em um lar acolhedor e garantisse que as necessidades da criança fossem atendidas. Quanto a Jian Xuan, a mãe, as crianças se encontraram apenas algumas vezes. No melhor, ela é uma pessoa dispensável. No pior das hipóteses, ela é apenas uma estranha, mas definitivamente não é uma mãe. Gente, já começou aí, pá, a tapa do juiz. Essa parte aí, no pior das hipóteses, um comentário meu, tá bom? Apenas isso. Então vamos aos detalhes nesse inquérito. Aqui eu vou deixar uma coisa clara para vocês, uma observação, que como essa audiência foi feita nos Estados Unidos e as duas pessoas que estavam em audiência eram estrangeiras e eram da China, eu senti que o juiz e os promotores que estavam envolvidos ali no caso tiveram dificuldade para pronunciar o nome de todos os dois envolvidos, né? Eu entendo porque é um idioma estrangeiro e as pessoas realmente têm dificuldades para pronunciar um idioma estrangeiro. Então, no documento, o que o juiz fez? Ele chama a mãe de Chan e o pai, o Chan Han, de apenas pai, para facilitar o entendimento e não houver dúvidas quanto à claridade do texto. Então, eu vou aqui, na maioria das vezes, chamar o Jian Han de pai da criança, ou pai, tá bom? Só esse esclarecimento. Na época em que Chan e o pai tinham um relacionamento amoroso, eles decidiram ter um filho. Devido a um problema cardíaco relacionado à dieta para seu trabalho, conforme explicado por Jian ao tribunal, o casal passou a usar a barriga de aluguel para ter filhos. E como a barriga de aluguel não é permitida na China, eles fizeram um arranjo nos Estados Unidos. O casal escolheu trabalhar com duas agências de barriga de aluguel diferentes, combinando-as com duas mães de aluguel, uma em Nevada e outra no Colorado, em 2 estados diferentes. O casal tinha planos de ter uma menina e um menino nascido próximos ao ano do porco. Aqui na China tem muito disso. Os pais, eles planejam o nascimento dos seus filhos, né? Eles fazem a tchaca na buchaca em um ano que eles acham que vai ser interessante pro filho deles, porque aqui um ano na China tem a coisa do signo chinês, né? Cada ano é representado por um animal e cada animal tem seus benefícios. Então os pais, quando eles pensam nos filhos, assim, vamos fazer o tchaca na buchaca em uma época, no ano do gato, ou no ano do cavalo, no ano da cobra, que eu quero que meu filho tenha essas características. E eles decidiram que eles iam fazer o tchaca na buchaca no ano que seria o ano do porco, para os filhos deles nascerem. Só que no caso, como ela estava com problemas na dieta dela, para o trabalho que ela iria fazer na TV, ela viu que ela não poderia gerir uma criança, né, por causa desse problema na dieta e problema cardíaco. Os planos dos casais estavam bem encaminhados até que o casal se separasse, e não foi amigavelmente, em setembro de 2019, quando eles tiveram ali a briga mais severa e eles decidiram que a relação não poderia mais acontecer, eles não poderiam mais ser um casal. E foi aí que toda a dor de cabeça começou, porque a partir do momento em que eles tinham iniciado o processo, eles não poderiam devolver a criança, né? Porque já tinha começado aí o negócio da barriga de aluguel. Então, a Chan testemunhou que, após o rompimento, ela entrou em pânico. Chan contatou as agências de mães de aluguel e perguntou se as gestações poderiam ser interrompidas, mesmo que isso tivesse sido uma opção anteriormente, o que pelo menos a agência disse que não, isso não era mais uma opção, porque a partir do momento em que o feto fosse fecundado e já tivesse ali sinais de vida de um ser humano, não era possível abandonar a gravidez, né? Então, neste momento, há poucos meses da data de nascimento, né, das crianças, já não era possível abandonar, fazer um tirar a vida das crianças. Então, a Jian perguntou sobre o processo de colocar
as crianças para adoção, excluindo intencionalmente o pai da comunicação. Então ela foi com a agência e falou, olha, vamos considerar a opção então de colocar as duas crianças para adoção e vocês não vão comunicar o pai. Só que a agência, porque uma questão legal, porque o contrato foi feito entre duas pessoas, teve por obrigação comunicar isso para o pai, apesar da contra-vontade da Jan, da mãe. Então eles emitiram um e-mail pro pai, pro Han, falando que a mãe tinha desistido de criar as crianças e ela colocaria as crianças para adoção. Então os dois teriam que entrar em um acordo para colocar as crianças para adoção ou não. Então foi nesse momento em que o pai começou a se comunicar com a agência e informou a agência que ele não iria abrir mão da guarda das crianças e que ele iria cuidar das crianças, ele não ia deixar as crianças irem para adoção. Então, o que aconteceu nesse exato momento é que se iniciou um outro processo legal nesse meio tempo. Enquanto ela queria descartar-lhe os filhos, a agência tinha que fazer toda essa papelada e provar que ele era o pai, né? Então isso era uma coisa fácil, porque ele não se evadiu da obrigação de assumir as crianças. Então começou aí esse processo no qual a agência tinha que provar que ele era realmente o progenitor das crianças, né? A pessoa que pediu para que as crianças nascessem. E nesse processo, eles precisam ouvir todas as duas partes envolvidas para legalizar quando as crianças nascessem, né? Que elas precisavam ter uma certidão de nascimento. Então, além do pai, eles também tinham que falar com a mãe. Eles precisavam ali da documentação da mãe. E ela não queria, porque ela queria botar as crianças para adoção. Então, ela tinha um advogado cuidando desse interesse da parte dela. Só que a partir do momento em que o ex-companheiro dela falou que ia assumir as crianças, ela ainda tinha que se envolver nisso até o final, até as crianças nascerem e legalizar ali, dizer que ela era mãe das crianças e ela não queria ter o nome dela no papel como mãe. Então ela pediu para o advogado dela sair do caso e ele foi obrigado a sair do caso. E a agência foi informada disso, de que o advogado da mãe tinha saído do caso. Então eles explicaram para Jan que se ela saísse do caso e se recusasse a assumir a maternidade das meninas nos Estados Unidos, isso ia configurar um crime e ela ia responder isso com uma possível cadeia, né? Porque ela estaria cometendo ali um crime de acordo com o regulamento de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Então ela tinha que assumir a maternidade, quer queira ou não. Isso começou uma dor de cabeça ainda maior para ela. O Tian-han viajou para os Estados Unidos a tempo de ver o nascimento do primeiro filho. Então ele esteve presente no nascimento do primeiro filho lá no Colorado em dezembro de 2019 e em seguida, porque as crianças nasceram num prazo muito curto uma da outra, então quando o filho nasceu, ele deixou o primeiro bebê aos cuidados da mãe dele e de uma babá, e então ele viajou para Nevada para assistir ao nascimento da segunda filha. Ele então trouxe a segunda filha de volta para sua casa no Colorado. Por outro lado, a Chan, que é a mãe, ela explicou a ausência dela durante o nascimento das duas crianças. Então ela decidiu não viajar aos Estados Unidos porque ela não poderia ser vista com o pai naquele momento, porque ela não confiava nele. Então ela aceitou trabalhar naquele momento porque, segundo ela, o trabalho dela dependia de várias pessoas, isso gerava empregos. Então, se ela se ausentasse, muitas pessoas talvez pudessem perder seus empregos. Então, quando as crianças nasceram, o pai entrou em contato com a mãe através das redes sociais, pelo WeChat, que é o aplicativo equivalente ao WhatsApp. Só que ela bloqueou ele, então ele não pôde manter contato e avisar, oi, as crianças nasceram. Não, ela não ficou nem sabendo. Foi nesse momento, neste contexto, que foi feito lá os 2 primeiros vídeos que eu postei no canal, que foi nesse momento que, como ele perdeu o contato com ela, não tinha nenhuma possibilidade de ter contato, ele decidiu jogar toda essa merda no ventilador e tipo, rebosteou assim, ó, para todo mundo. E foi assim que a opinião pública ficou sabendo e ela acabou
sofrendo muitas críticas, muito hate, e foi banida do entretenimento na China. Então, quando essa história começou a circular, a feder, em janeiro de 2021, a Chan finalmente decidiu ir para Denver e chegou lá em Denver, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2021. E foi quando ela contatou o pai da criança, o Han, através do advogado para fazer os arranjos para ver como é que ficaria a situação da criança, né? Então, na época das audiências, em abril e maio daquele ano, Jan havia experimentado apenas 2 visitas curtas e supervisionadas para ver as crianças de fato. Então, durante o julgamento, o advogado do pai, do Han, sugeriu que toda a decisão, toda a custódia das crianças seria do pai, seria dele. Porém, ele disse que aceitaria a visita da mãe ali supervisionada. Ela poderia ver as crianças, mas teria que ter a supervisão de alguém da família dele ou dele por perto ali, para que ela ficasse ali acompanhando o que estava acontecendo. Por outro lado, a mãe, a nossa atriz, ela elaborou ali um plano para que esse plano pudesse torná-la próxima das crianças, já que ela perdeu ali uma boa parte do nascimento dos filhos e tal. Então, ela, junto com o advogado, acredito que ela nem participou desse plano, gente, falar a verdade. Ela fez ali um plano de 6 etapas de como ela pretendia se aproximar das crianças. Porém, o plano era tão absurdo que, por exemplo, ela nem pensava que as crianças tinham que ter um tempo ali para dormir, para descansar entre o almoço. Então, as datas, os horários que ela colocou ali de cronograma de atividades que ela teria que fazer com a criança, não levavam em consideração as necessidades básicas de uma criança recém-nascida. Então, por exemplo, não respeitava ali o horário que uma criança tinha que dormir, a quantidade mínima, o horário de refeição que a criança tinha que descansar, não contemplava isso. Então, era um plano assim de 6 etapas, e todas essas etapas, elas iam ser feitas em um prazo muito curto de tempo. Então, a criança não ia nem ter tempo de se habituar, né? O pessoal ia fazer uma semana, ia ser de um jeito, na outra semana ia ser de outro jeito, na terceira semana ia ser de outro jeito, e pronto, ela já seria ali considerada mãe das crianças. Aí o juiz deu o seguinte depoimento sobre esse plano. Ele refutou, ele falou que não, esse plano não tem pé nem cabeça, e ele falou que havia uma carência de suporte terapêutico ou evidência de que realmente o plano contemplava o interesse e beneficiava as crianças. Então, sem considerar as necessidades básicas de programação das crianças pequenas, como a hora da soneca. Então, ele viu ali que coisas mínimas, como por exemplo, a hora que a criança dormia, não estava sendo respeitado pela mãe. A mãe não estava pensando nas crianças, a gente estava pensando numa forma de se inserir ali no contexto. Aí foi nesse momento que o juiz também tinha que pensar numa forma de beneficiar os dois, e foi exposta a atual situação deles, dos pais, né? Eles são imigrantes, são de outro país vivendo nos Estados Unidos. Então, o status de imigração de ambas as partes teve um papel complicador nessa história toda. Embora ambas as crianças sejam cidadãos americanas, naturais de nascimento, em solo dos Estados Unidos, nos termos da 14ª emenda, Jan e o pai são cidadãos chineses, legalmente nos Estados Unidos, mas apenas temporariamente com vistos de curta duração. Isso significa dizer que acabou o visto, eles tinham que voltar para o país deles, não podiam ficar, ou seja, as 2 crianças iam ficar abandonadas. E essa situação é uma situação que não podia acontecer, porque as crianças precisam ficar perto dos pais, mas o governo precisa decidir quem é de fato o pai da criança. Os pais da criança, no caso. Durante essa audiência, foi revelado que a Jan, ela já tinha voltado para os Estados Unidos, ela estava ali nos Estados Unidos participando dessas audiências de forma online, e ela estava com um visto de pelo menos 6 meses, que poderia ser prorrogado pelo mesmo período. Então, ela pode ficar nos Estados Unidos por mais 1 ano, com essa prorrogação devido a esse inquérito, esse imbróglio judicial. Uma outra coisa que foi jogada aí na roda de toda essa polêmica foi a prova da saúde mental da Chan Xuan, da nossa atriz, né? Então, o tribunal concluiu que ela era emocionalmente instável e alguns de seus comportamentos após o nascimento da criança eram perturbadores, como, por exemplo, enviar fotos do corte do cabelo do pai dela.
Então, é bem chocante ver que ela tinha ali, que em nenhum momento eles conversavam sobre as crianças, e sim sobre coisas aleatórias. Isso deixou o juiz e as pessoas que estavam lendo ali, participando ouvindo a audiência, as pessoas ficaram incrédulas quando elas viram ali os prints que comprovavam que os dois estavam ali conversando sobre coisas aleatórias. Só que o pai das crianças não foi considerado uma pessoa assim totalmente irresponsável. Acontece que ele foi a pessoa que mais esteve presente no momento das crianças e por causa dela elas não foram colocadas para uma adoção. Então eles tinham essa consciência de que os dois eram bastante responsáveis, mas a justiça estava mais tendendo para o lado dele do que para o dela. Então o veredito afirmou que durante a maior parte do período de 2020 a 2021, ambos os pais brigaram frequentemente online por causa de relacionamentos e questões anteriores, enquanto Jung-han, como pai, nunca falou sobre os filhos, como eles estavam e quão necessário era eles estarem perto de uma mãe. Então não havia menção das crianças na briga. Era uma briga por outras questões e as crianças não estavam ali no meio. Então o juiz viu que durante esse processo todo, as crianças não eram um fator primordial na vida dessas duas pessoas, desse homem e dessa mulher. Então, a corte decidiu o seguinte: Fabrício, coloca aí a foto 2A. O pai é designado pai residencial principal. Se o pai sair dos Estados Unidos, os filhos irão com ele. Presumivelmente, Jan também voltaria para a China e residiria perto o suficiente do pai para continuar seu tempo de paternidade com os filhos. Ambas as partes devem concluir uma aula para os pais no prazo de 60 dias a partir do pedido, ou seja, eles precisariam ali fazer um curso para aprender a ser pais. Porém, o pai, o responsável legal das crianças, é o ex-companheiro dela, o homem. Para Chan, a mãe, foi definido que ela teria ali 3 dias por semana vendo as crianças, e ela poderia ver as crianças nesses 3 dias por apenas 1h30 sobre visita supervisionada. E esse intervalo de tempo, ele iria aumentando conforme aí uma escala, uma progressão que seria ainda a definir. Então, a primeira semana, por exemplo, primeiro mês, ela visitaria as crianças 3 vezes durante a semana, por um intervalo de 1h30, e depois esse período iria aumentando aos pouquinhos, até ela ter aí uma participação maior no dia a dia das crianças. Com relação ao poder de decisão dos pais, ficou afirmado que o Chang-han, o pai das crianças, tem o poder de decisão exclusiva do que vai acontecer na vida dos filhos. Só que ele precisa notificar pelo menos a mãe de todas as decisões tomadas, decisões importantes, em um prazo de pelo menos 72 horas. Porém, ela não pode impedir que ele tome... ele só precisa comunicar, é isso que ele quis dizer. Mas ela não pode impedir que ele tome determinada atitude. Durante o veredito, para fechar com o chave de ouro, quem acompanha esses vereditos de júri nos Estados Unidos de juiz sabe que eles gostam de deixar a pessoa ali no chinelo e jogar ali uma mensagem de moral. E com eles não foi diferente. Então, o juiz, no final de ter lido o veredito, do que ficou acertado, ele ainda falou o seguinte, que o juiz expressou desapontamento com as atitudes de ambos, porque ambas as partes falharam em colocar os interesses dos filhos completamente acima dos interesses do pai, e de todas as decisões importantes sobre a criação dos filhos foram passadas para o tribunal. Então eles ficaram assim chocadíssimos, porque eles estavam pedindo da justiça para a justiça decidir o que eles deveriam fazer com os filhos, e não partiu deles o que seria da vida dos filhos, para ver o quanto eles não estavam preocupados. Então ele deixou assim bem claro que aquela audiência, apesar de ser uma audiência para saber com quem ficaria as crianças, não era uma audiência porque eles tinham preocupação pelas crianças, e sim porque eles tinham outras coisas pendentes a resolver. Então, o pai, o Chan-han, ele tem total autonomia com as crianças. Ele pode, quando essas crianças forem registradas, vão ser registradas no nome dele, com o nome dela, mas quem vai ficar responsável legal é ele, e ele não precisa de nenhuma assinatura e de nenhuma permissão dela para, por exemplo, tirar eles dos Estados Unidos. Ou seja, agora as crianças elas podem, de fato, sair dos Estados Unidos e ir para a China, e quando chegar aqui na China, elas podem aplicar para a nacionalidade chinesa. Então, elas vão ter que abdicar
da nacionalidade dos Estados Unidos, porque na China não existem cidadãos de dupla nacionalidade chineses, ou você é chinês ou você é estrangeiro. Então, a ideia dele é, agora que ele é pai real oficial das crianças e ele é reconhecido nos Estados Unidos como pai, e está lá no documento que ele é pai, ele pode voltar para a China, e agora na China ele vai ter uma outra batalha judicial para transformar essas crianças em chineses. Então, é uma coisa também um pouco complicada, porque ele vai ter que enfrentar na justiça chinesa essa questão, porque a justiça chinesa não reconhece crianças feitas de barriga de aluguel. Porém, no documento que ele traz dos Estados Unidos, está lá escrito que ele é o pai. Então, eles meio que vão ter que ser obrigados a reconhecer que aquelas crianças são chinesas, que eles são de pais chineses. Essa história, gente, você acha, já acabou tudo? Não. Vai ter ainda esse processo de fazer da nacionalidade das crianças. Ele precisa voltar para a China, porque lá os dois estão, de acordo com... Daqui a pouco eu falo sobre ela, mas de acordo com eles estão sem dinheiro para se manter em um país exterior. Então, eles precisam voltar. E até porque aqui na China, gente, eles enfrentam um processo no qual eles são suspeitos de desvio de dinheiro, de falsa declaração de imposto de renda. Porque era ele que administrava a carreira dela e ela alega que ele roubou o dinheiro dela, e ele fala que isso não é mentira, que ele não roubou o dinheiro dela, que foi ela que passou a mão ali no dinheiro e declarou um valor menor do que ela recebia. E a gente está falando de 20 milhões de RMB. É muito dinheiro que eles precisam declarar para o governo, eles precisam falar o que aconteceu com esse dinheiro. Então, todos os bens deles estão congelados, eles não têm dinheiro. O dinheiro eles têm, mas está tudo congelado, eles não têm dinheiro como se manter lá nos Estados Unidos. Então, no início desse mês, ela acabou voltando para o Weibo, que tudo acontece lá no Weibo, gente. E ela fez um post enorme, textão mesmo, gente. E ela descreveu que ela estava nos Estados Unidos e que já fazia um tempo que ela tinha sido cancelada e que, infelizmente, ela não tinha nenhuma fonte de renda. Apesar de ela ter ganhado vários milhões de dinheiros aqui na China, ter enchido o FIOFO de dinheiro, o amor, o coração dela todo de dinheiro, ela não pode usar o dinheiro dela porque está tudo congelado. E lá nos Estados Unidos, ela só pode contar com a ajuda dos amigos dela para sobreviver. Então, ela empresta dinheiro dos amigos dela e os amigos dela vão fazendo ali uma caridade para que ela possa viver com um básico. E ela disse, abre aspas, se isso faz você se sentir melhor, posso dizer que bebo água da torneira todos os dias para sobreviver. Tenho um total de 5 camisetas e 2 pares de jeans e nunca pedi entrega, escreveu ela. Eu preciso até ser frugal ao comprar absorventes higiênicos e o papel higiênico deve ser usado com moderação. Aí eu já explico logo, gente, lá nos Estados Unidos é muito comum você beber água da torneira, porque lá o sistema de tratamento de água é muito diferente, então eles tomam água normal. E aqui na China, fui pesquisar, deu muito destaque para isso, né? Dizendo que a fulana, a atriz Shan Xuan, ela toma água da torneira, né? O pessoal achou assim um absurdo, mas o contexto é, gente, é muito normal tomar água da torneira. E esse negócio de regular o uso do papel higiênico, minha filha, eu nem uso papel higiênico, então, já que você só fica em casa, tem que ficar em casa, né? Pega ali a duchinha e pega uma toalhinha mesmo e seca a toalhinha, já põe para lava e põe para estender, né? Ou usa ali um papel absorvente. Eu não uso papel absorvente, eu entendo que a mulher tem que usar, né, para limpar ali a pepequinha, mas se for cocô, gente, vai lá na duchinha, lava o rabo, vai ficar em casa mesmo, não pode sair, não pode gastar, né? E ela disse ainda que quando ela sente falta da comida chinesa, ela compra cebolinha, gengibre, alho para fazer ovo mexida para ela mesma e ela vai usar todo esse dinheiro que ela economizou em comida e brinquedo. O problema é que esse post ele foi feito logo na semana que aconteceu várias enchentes, várias inundações aqui na China, porque tá tendo, não sei se vocês estão acompanhando na internet, mas tá tendo muita enchente e muita inundação devido às chuvas torrenciais que estão muito fortes. Tem cidades inteiras sob água, estão transbordando com vários incidentes. E ela publicou esse texto dela logo nesse dia em que várias pessoas, cerca de 12 pessoas, perderam a vida por causa desses alagamentos que está acontecendo devido à chuva aqui na China. Então ela postou e minutos depois ela apagou
em respeito, em solidariedade às pessoas. Mas, na verdade, gente, é porque esse post dela pegou muito, muito, muito mal. Porque é basicamente, eu não li todo, mas é basicamente pedindo, gente, me perdoem. Ela pediu desculpa. Isso ela pediu várias vezes. Ela sabe que as pessoas estão condenando muito ela. E ela pedindo desculpa e pedindo para ser descancelada para trabalhar, porque ela precisa de dinheiro. E ela disse que ela não roubou esse dinheiro, que que tem que responder por isso é o ex-companheiro dela e não ela, que ela é inocente. Então, ela assume esse incidente com as crianças, mas nega a participação na tentativa de declarar menos dinheiro, na tentativa de fraude financeira na empresa dela e na carreira dela. Então, ela encerrou o post falando que desejando tudo de bom para as crianças e que ela vai se esforçar para tentar ser uma mãe melhor, ela vai frequentar ali o curso para aprender a ser uma mãe e que ela vai tentar estar presente na vida dos filhos e que ela não vai mais responder a essas provocações na internet porque ela já pediu desculpa, ela sabe que ela errou e a vida segue. E basicamente foi isso que ela disse, né? Gente, que babado! Então você já sabe, né? Se você gostou aqui do canal, deixa aquela curtida, se inscreve, manda pro pessoal conhecer aqui o Asa Criminal e outros quadros do canal, que eu tô sempre comentando sobre os babados que acontecem aqui na China e na Ásia em geral. Eu queria mandar um alô muito especial para todos os apoiadores aqui do canal. Eu queria que o Fabrício colocasse um print para mostrar quem são essas pessoas maravilhindas que estão apoiando o canal, pagando apenas R$8 por mês. Se você tiver essa condição e quiser ajudar um humilde criador de conteúdo aqui, então você vai ser muito bem-vindos e eu vou amar, a gente vai amar, o Fabrício vai amar, com certeza, que é um dinheirinho que vai cair aqui na nossa conta e vai fazer toda a diferença, minha gente. Então você já sabe, né? Mexeu com o asiático, mexeu comigo.